Tudo bem? Live da manhã, sábado, como de costume, a gente vai fazer um estudo bíblico. A gente vai falar sobre o chamado de Moisés e o chamado na sua vida. Cada um de nós com certeza tem um chamado. E esse chamado muitas vezes ele explode em nossos corações, mas muitas vezes a gente falta coragem, falta habilidades, falta força. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Dila, muito bom dia, muito bem-vinda. Vamos lá. A gente vai ler Êxodo capítulo número 4, versículo número 10. Vamos lá. Só dar um contexto aqui: Moisés tinha acabado de ser chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E aí Deus traz várias maravilhas, várias coisas para ele, vários sinais, a água que vai ser transformada em sangue. Ele fala sobre. Ele mostra o cajado virando serpente e tudo mais. E aí Moisés pega e responde para ele. Moisés disse ao Senhor: Ó Senhor, sou péssimo orador. Sempre fui assim, e não estou melhor agora. Mesmo depois de teres falado com teu servo, minhas palavras saem vagarosamente. Minha língua move-se com lentidão. O Senhor lhe respondeu: Quem dá boca a uma pessoa? Quem faz o indivíduo mudo ou surdo? Com boa visão ou cego? Não sou eu, o Senhor? Portanto, vá, e eu serei com sua boca, e ensinarei a você o que dizer. Ele, porém, respondeu: Por favor, Senhor, manda outra pessoa, qualquer outra que tu desejares. Por causa disso, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: Você não tem um irmão, Arão, o Levi? Sei que ele é um bom orador. De fato, agora ele está aqui, vindo a seu encontro, e ele ficará muito feliz por vê-lo. Você falará com ele e porá minhas palavras em sua boca, e eu serei com sua boca e com a dele, ensinando a vocês dois o que fazer. Assim ele será seu porta-voz em relação ao povo. Sim, ele será sua boca, e você será como Deus para ele. Tome agora essa vara em sua mão, pois precisará dela para realizar os sinais. Moisés foi embora, voltou-se para Jetro, seu sogro, e disse: Imploro-lhe a você que me deixe voltar para meus parentes no Egito, para ver se eles ainda estão vivos. Jetro disse a Moisés: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois todos os homens que desejavam matá-lo já morreram. Então Moisés pegou sua mulher e seus filhos, montou-os em um jumento e partiu em direção ao Egito. Moisés levou em sua mão a vara do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Quando você chegar ao Egito, certifique-se de realizar diante do Faraó todas as maravilhas que eu dei a você, condições de fazer. Mesmo assim, endurecerei o coração dele, e ele se recusará a deixar o povo ir. Então você dirá ao Faraó: O Senhor diz: Israel é meu primogênito. Eu disse a você para deixar meu povo, meu filho, adorar-me. Mas você recusou-se a deixá-lo partir. Por isso, matarei seu primogênito. Vamos lá. Um chamado. Todo mundo aqui tem um chamado. O chamado de Moisés era um chamado muito grande. Era um chamado para libertar o povo de Israel. E ele não se sentia capaz. Ele tinha medo. Eu não sou um bom orador, minhas palavras não são boas, eu falo lentamente, o faraó não vai me ouvir. Eu já vi muita gente lendo isso daqui falando: pô, ele ficou insistindo com Deus, Deus capacita. Sim, Deus capacita. Mas vamos pegar um contexto aqui. Ele está falando de falar com o faraó, a maior autoridade do momento. Um homem que, dependendo se ele não gostasse do que você falasse, ele mandava matar, mandava enforcar. Ele mandava matar.
Moisés, ele saiu fugido do Egito, porque ele tinha matado 2 homens. Ele viu 2 homens maltratando escravos, irmãos dele, né? Israelitas. E ele foi proteger eles e acabou matando eles. E aí descobriram e Moisés teve que sair correndo do Egito e foi morar no deserto em Midian. E aí Deus pega e fala: olha, todos aqueles homens que desejavam a sua morte morreram. Vai lá e vai. Aí Moisés: não, mas eu tenho medo. Então vai lá e faz esses prodígios. Aí ele fala: olha, seu cajado vai virar uma serpente. Você vai colocar a mão no seu casaco, quando tirar vai ter lepra, quando colocar de novo não vai ter de novo, para as pessoas verem o milagre. Você vai transformar água em sangue. Mas mesmo assim ele teve medo. Mesmo assim ele teve muito medo. E ele pediu: não, chama outro em meu lugar. Chama outro em meu lugar. Muitas vezes, na vida, a gente vai sentir esse chamado forte no nosso coração. Seja para o que for. Seja no seu trabalho, seja realmente uma obra de Deus, seja algo referente a ter filhos, ou alguma coisa forte que está no teu coração, que está queimando no teu coração. Mas muitas vezes vai te faltar coragem. E essa coragem, ela vai te colocar dúvida. Ela vai te colocar dúvida no sentido de: será que eu sou preparado para isso? Será que essa missão é para mim realmente? Será que eu realmente vou conseguir fazer isso? Essa dúvida, muitas vezes ela confunde a pessoa no sentido de: não, se fosse para mim eu estaria sem dúvida. Se fosse para mim eu estaria convicta. O fato é que essa convicção absoluta ela não vai vir. Ela não vai acontecer. O caminho te prepara. O caminho, ele vai te preparar. Você vai ver, se você fizer um estudo disso daqui, você vai ver que a primeira praga, quem falou foi o irmão dele, que sabia falar melhor, Arão. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com o faraó. Só que vai chegando um certo momento que você vai perceber que quem começa a falar é Moisés. Quem começa a liderar o povo é Moisés. Quem abre o mar, agora eu não lembro se foi Arão, mas eu acho que foi Moisés mesmo. Ele não fala: Arão, vai lá, estende seu braço. Mas se você olhar, Moisés começa a falar com o povo, Moisés começa a falar diretamente com o faraó, Moisés começa a liderar, Moisés começa a enfrentar dificuldades de liderança com o povo fica 3 dias sem água, começa a reclamar com Moisés, e Moisés começa a resolver problemas. Ele monta uma tenda do encontro no deserto, e as pessoas vão lá consultar ele para resolver problemas jurídicos muitas vezes complexos. E Moisés vai resolver. Em um momento o povo peca com o bezerro de ouro. E aí quem salva todo o povo, mesmo sendo uma pessoa injustiçada? Moisés. Ele vai lá e fala, Deus pega e fala para ele: eu vou fazer um povo somente de você e vou destruir todo o povo. Aí Moisés, grandioso, grandioso. Então risca meu nome do teu livro porque eu não quero fazer parte disso. Imagina você cara a cara com Deus num momento de fúria e você pega e fala: não quero, risca meu nome do teu livro. Se não for esse povo, eu não quero. Uau. Uau. Quem seria uma pessoa nobre o suficiente para falar isso? Quem seria uma pessoa nobre o suficiente para falar para aqueles que estavam cometendo injustiça com você? Estavam te tratando mal, falando mal, te tratando como um intruso, muitas vezes, depois de ter feito tantas coisas. Era o cúmulo da ingratidão. E mesmo assim, Moisés, como um pai que perdoa, ele intercedeu pelo povo. E o povo foi salvo. Mas você vê que, ó, a palavra de Moisés ela vai começando a ganhar força, vai começando a ganhar força, vai começando a ganhar força. E chega num certo momento que o povo tá com sede e Deus pega e fala: vai lá e golpeia a rocha. Logo no início do deserto, depois que eles são libertados, Moisés pega o cajado, vai lá e golpeia a rocha, sai água. Agora no final, bem no final,
Deus pega e fala, vai lá e fala com a rocha. Por que fala com a rocha? Porque a fala de Moisés já estava no seu ápice, já estava super desenvolvida. Só que aí, o que que aconteceu? O povo murmurou com ele, reclamou com ele estava bravo, ele pegou e pá, golpeou a rocha de raiva. Saiu muita água e tudo mais, mas o castigo de Moisés foi aquele. Existe algo muito figurativo nisso daqui. Com certeza existe algo muito figurativo. Porque por causa de ter golpeado a rocha, por causa de não ter honrado a palavra de Deus naquele momento, feito a palavra de Deus ser honrada, Moisés foi castigado de não poder entrar na terra, apenas vê-la. Mas se você olhar, tem um paralelo aqui. O castigo dele veio da fala. A habilidade que ele tinha tinha mais dificuldade, menos afinidade, foi a habilidade que se tornou a melhor habilidade dele no decorrer do tempo e foi a habilidade pela qual ele errou. Tudo na vida. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por aprendizagem, você vai passar por um caminho. Você vai aprender e muitas vezes você vai cometer um erro por causa de excesso de confiança. O excesso de confiança muitas vezes faz você errar. Eu trabalhei lá de 2013 até 2017 numa subestação de energia da CPTM, Companhia de Trens do Estado de São Paulo. Entrava 88 mil volts e saía 3 mil volts para o trem e 13 mil volts para a sinalização. Certa vez teve uma manutenção de sinalização, um rapaz muito experiente, ele entrou num cubículo para fazer a manutenção, tinham desligado tudo certinho, a gente que desligava, e eles faziam manutenção. Minha função era só desligar. Aí ele tava mexendo lá, a tarde inteira mexendo, legal. Chegou no fim da tarde, vamos desligar. Ah, faltou uma coisa aqui. Ele pegou e entrou no equipamento, só que já tava para ligar já. E aí tinha uma alavanca, e essa alavanca tinha um bastão grande dentro do equipamento. O bastão tava solto. E esse bastão, ele começou a pesar, pesar, até que a faca que passa a energia, ela começou a baixar. Quando chegou bem perto, é tanta energia, 13 mil volts, que o raio passa de um para o outro. E aí quando passa, fica roxo, azul, vermelho, o ambiente inteiro. Eu falei, meu Deus do céu, aquele cara tá lá dentro. Aquele dia eu presenciei um milagre. Foi muito forte, era uma bola de fogo, muito raio. Caraca, mano. Eu tava numa sala assim, eu falei, mano, eu tô encurralado aqui. Se isso aqui tudo pegar fogo, eu não consigo nem sair daqui dessa sala. Um negócio lá muito louco. Aí de repente parou. Falei, caraca. Dá medo até de olhar o que aconteceu. Aí a gente foi lá, desligou o equipamento e tudo mais. Aí quando a gente foi lá ver, mano, o cara tinha abaixado. Ele tinha abaixado. E aí tudo aquilo passou nas costas dele. O colete, o jaleco era a prova de chamas. Salvou ele e ele ficou com feridas, ficou na carne viva nas costas e tudo, mas mano, era pra ele ter virado churrasco, Deus livre. Foi um verdadeiro milagre aqui. Um verdadeiro milagre mesmo. Aí chegou os bombeiros depois. E ele nem cicatriz teve. Esse homem nem cicatriz teve. Depois ele tava lá trabalhando. Sim, foi feio. O colete, o jaleco chegou a grudar na pele aqui. Mas depois tratou e tudo mais, cara. Nem cicatriz teve. O cara voltou a trabalhar normalmente. Era um cara que tinha anos e anos e anos de experiência. E aquilo lá só aconteceu por excesso de confiança. Ele já estava há muito tempo fazendo a mesma coisa. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí eles começaram a dar treinamento para toda a equipe depois disso. Toda a equipe passou pelo treinamento dizendo o seguinte: a confiança é o que vai fazer você errar. Quando você estiver mais confiante em algo, é o momento para você tomar cuidado, porque a confiança pode fazer você errar. Não que vá fazer, mas pode fazer você errar. Então fique atento. A confiança. O excesso de confiança. E
É muito do que aconteceu com Moisés e é um exemplo de como que ele evoluiu. O excesso de confiança aqui chegou um certo momento que ele explodiu, ele estourou, não aguentou e ele agiu com severidade num momento que não era. Era para ele falar, era para ele exercer o ápice da evolução dele na fala. O propósito dele estava diretamente ligado com a fala. E aí ele golpeou a rocha. Entende? Você consegue entender esse paralelo dessa analogia que eu fiz com a evolução de Moisés lá atrás, que era gago, não conseguia falar, falava lento, para a pessoa que o seu teste final era a própria fala. Ele se tornou um bom orador, mas ele se tornou um bom orador no campo de batalha. Ele se tornou simplesmente o líder, o maior líder do povo. Isso vale para você também. Todos os personagens da Bíblia somos nós internamente, somos aspectos de nós. Nós temos nosso Moisés dentro da gente. Só que muitas vezes a gente não tem coragem. Seja pela fala, seja pela vergonha, seja pelo medo, seja pela necessidade de aprovação. Muitas vezes você trava de alcançar o seu propósito por causa de alguma trava, algum bloqueio. E é isso que você tem que enfrentar. O seu propósito, ele tem uma afinidade muito próxima com a sua maior dificuldade. Geralmente a sua maior dificuldade está diretamente ligada ao seu propósito. Por quê? Porque se é a sua maior dificuldade, é o que você mais vai ter oportunidade de treinar durante a sua vida. Moisés, Deus poderia fazer assim, ó. Vai lá e fala, agora você está com a fala consertada. Mas não é assim. Ele teve todo um treinamento. E ele foi treinado com dificuldade. Ele teve que enfrentar o rei. Ele teve que enfrentar pessoas que queriam perseguir. Ele teve que enfrentar um país inteiro. Ele teve que enfrentar o seu próprio povo que se voltou contra ele diversas e diversas vezes. Ele teve que resolver conflitos. Ele teve que ser um líder forte. E isso tornou ele forte naquilo que ele mais tinha dificuldade, que era falar, que era liderar, que era expressar palavras. E ele se tornou o maior líder, o mais lembrado de todos os líderes que passaram naquele momento. Então, essa é a mensagem de hoje. Essa dificuldade, isso que você está travada de fazer, aquilo que você sente que está no teu coração que você tem que fazer, mas você não consegue fazer porque você acha que não é capaz, porque você acha que não tem habilidade, porque você acha que tem 1000 pessoas melhor que você, é aquilo que você vai desenvolver e vai fazer você chegar no patamar que você gostaria de chegar. É exatamente isso que você precisa fazer. O seu propósito, ele está diretamente ligado com a sua maior dificuldade. E o seu propósito é abençoar pessoas, seja o que for que você vai fazer, seja no seu trabalho, seja em aulas, seja na sua família, seja no seu caminho. O seu propósito ele está diretamente ligado com abençoar pessoas. E a sua maior ferramenta para o seu propósito é aquilo que você mais tem dificuldade hoje. É aquilo que você mais vai poder treinar na tua vida. Então, em frente. Simplesmente em frente. Vai para cima. Porque esse enfrentamento, esse dia após dia, lutando, é que vai te tornar boa, de verdade. Nos Estados Unidos, para você se tornar coronel, você precisa ter passado por uma guerra. No Brasil isso não acontece. A gente tem um monte de coronéis que não passaram por guerra. Nos Estados Unidos você tem que passar por uma guerra. Por quê? Porque somente a guerra vai tornar aquele coronel realmente forte. Bons mares não formam bons marinheiros. Marés calmas não formam bons marinheiros. É a guerra, é o campo de batalha, é a dificuldade, é o dia após o outro, é tomar decisões difíceis no seu dia a dia.
Se você fica fugindo de decisões difíceis na sua casa, com seu marido, nos seus negócios, em tudo que você faz, você não está exercitando o seu maior potencial. O seu potencial de crescimento está diretamente ligado com a velocidade que você toma decisões difíceis. Se você corre de decisões difíceis e você quer ser uma grande empreendedora, você não vai conseguir. Você precisa enfrentar. Essas decisões difíceis vão te tornar forte. Você está pedindo a Deus dia após o outro algo muito grande. E Ele está te trazendo problema. Por quê? Porque esses problemas vão te preparar para aquilo que é muito grande. Você quer mexer com bastante dinheiro? Você precisa saber lidar com escassez. Você precisa saber lidar com gestão de recursos. Você tem que saber lidar com gestão emocional do dinheiro. Você tem que saber lidar com gestão de pessoas. Você tem que saber lidar com até mesmo a sua generosidade na hora que não é para ser generosa. Porque senão você torra todo aquele dinheiro, você põe tudo a perder. Então, antes de te dar alguma coisa, ele vai te preparar. Só que ele não vai te dizer, vai lá e faz, e vai te empurrar. Ele vai falar para você fazer, vai falar para você fazer, vai falar, assim como ele falou para Moisés. Ele insistiu, 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 insistiu. Mas quem deu o primeiro passo foi Moisés. Quem foi lá e enfrentou foi ele. Por mais que ele se recusou, se recusou, se recusou, assim como você está se recusando, assim como eu muitas vezes me recuso, somos nós que precisamos dar o nosso passo. E a partir desse passo, a gente não pode parar. Porque a inércia, ela atrapalha tudo. Um avião, o momento que ele mais gasta combustível é quando ele está na decolagem e nos 10 primeiros minutos de voo que ele está subindo. Por quê? Porque ele está na inércia, parado. A inércia é o parado. Você vai ver um trem, quando ele vai andar, ele começa devagar. Aí ele acelera. Um carro, ele faz muita força. Ele gasta mais combustível no trânsito. Por quê? Porque ele tem que ficar parando e saindo do lugar. E saindo do lugar. Quando você tá embalada, vambora, 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 vai embora. Agora, quando você deita no sofá, você não quer levantar mais. A inércia te para. Então é você começar e não parar. Começar e não parar. E vão ter desafios, vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter pessoas que vão te trair, vão ter pessoas que vão ser preguiçosas, vão ter pessoas que não vão ter a gratidão. E faz parte. Tudo isso é para te treinar. Tudo isso te torna mais forte. Quando você lida com traidores, quando você lida com pessoas não gratas, quando você lida com pessoas não leais, a cada episódio você vai aprendendo e você vai evoluindo. Só que você tem duas escolhas sempre. Ou parar na inércia, porque você se ofendeu, ou utilizar isso a seu favor. Toda vez que você quebra uma empresa, toda vez que você toma uma decepção, você tem a opção de se tornar mais forte ou você tem a opção de desistir. Nunca pare, continue. E eu te recomendo, leia a jornada de Moisés. Você vai ver a evolução claramente. Depois do que eu falei aqui pra você, provavelmente você nunca prestou atenção nisso. A evolução dele está diretamente ligada à fala, do início ao fim. Se você ler o início, desde que ele foi chamado, até o momento do fim do êxodo do Egito, que ele liderou o povo, você vai ver que o tempo inteiro a fala dele está sendo desenvolvida e está sendo testada. E ele está crescendo. E ele está crescendo. E ele se torna um grande líder. É isso para você também. Não ache que orando a Deus pedindo bons milagres, uma boa vida e boas oportunidades, que vai ser tudo tranquilo. O problema é aquilo que você mais tem que gostar nessa vida. Ame problemas. Porque atrás de cada problema existe uma solução que vai te levar para um outro patamar. Existe uma evolução muito grande dentro do seu propósito. É isso. Viva o seu propósito e encare os desafios. Aquilo que você mais tem dificuldade tem muita afinidade com o seu propósito. Lembre-se sempre disso. Vamos lá, vamos fazer a nossa conexão de hoje. Vamos respirar fundo 3 vezes. Fecha os seus olhos, encosta na cadeira.
fecha os olhos e respira fundo 3 vezes comigo, se conectando com o presente, deixando seu coração acalmar. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por essa conexão, por mais esse estudo bíblico. Muito obrigado pela nossa conexão, por estarmos presentes aqui. Te agradecemos imensamente, te pedimos luz nesse final de semana, luz nesse sábado, e que venhamos viver essas palavras em nossas vidas. Que o Senhor nos traga coragem e força para que possamos desenvolver o nosso máximo potencial. Sabemos que assim como um diamante é lapidado através do atrito, através do romper, através da flexão, que venhamos saber também que vai ser difícil para a gente também. Vão ter desafios muito grandes, mas cada desafio é à altura do nosso propósito. Que venhamos ter plena convicção disso. Cada desafio está nos preparando e nos tornando mais fortes. Que venhamos ter inteligência emocional para aguentarmos a pressão e desenvolvermos ao máximo aquilo que nós temos dificuldade, pois a nossa dificuldade está diretamente ligada com o nosso propósito. Que venhamos ter essa convicção e que venhamos ter força para enfrentar os desafios à altura daquilo que queremos conquistar. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, vamos para cima. 2025 é o meu ano. Conta comigo. Amanhã tem live de novo, 5h22, horário de Brasília, da manhã. E se você tá vindo aqui pela primeira vez, no meu destaque podcast, tem todas essas lives, tem mensagens maravilhosas. Você vai lavar louça, vai fazer alguma coisa, vai andar de transporte, bota um fone de ouvido e ouve. Vai valer muito a pena, tá bom? O objetivo dessas lives é construir um passo de cada vez, um tijolo de cada vez, nos dias normais, que é o comum da vida, né? A gente acha que o crescimento está nos dias incríveis. Não, está em fazer todo dia, um tijolo de cada vez. Essa live é para isso. É para você não se desconectar desse objetivo. A gente vai estar aqui todo santo dia. A gente já está há mais ou menos 6 meses fazendo isso. Todo santo dia. Conto com você. Quero ver você aqui. Um abraço, fica com Deus e tamo junto. Tchau, tchau.